Sem som, estamos sem som. Agora voltou o som, Alzira. Desculpa, então vamos começar de novo. Ela é a Michele Godas e eu sou o Rolando Viviane do Instituto Conin. E hoje nós estamos aqui no nosso programa de sexta-feira de relacionamentos para falar de igualdade e... Equidade. Equidade, muito bom. Eles não estavam ouvindo no Facebook, entendi. Por isso que eu E aí? repeti tudo de novo. Agora, tá ouvindo, Alzira? Tudo bem? Eu acho que deve estar. Ou não, por isso que ela não te respondeu. Pois é. Mas Olá, ok. Ok, muito bom. Sejam bem-vindos. Quem mais está aí? No Facebook, só a Alzira deu um oi pra gente. E tem mais uma galera que eu tô vendo aqui, mas eu não sei quem é. Então, por favor, digam um oi pra gente aí. E tem mais uma galera também no... Você tá acenando pra galera aí? Eu tô falando oi, gente. Muito bom. Vou aproveitar Maravilha. que a gente tá com 4 mãos hoje. Legal, muito bem. Então eu quero falar sobre igualdade. O dicionário nos diz que igualdade é o fato de não apresentar diferença quantitativa. Bonito isso, né? O fato de não apresentar diferença de qualidade ou valor, ou de uma comparação. Mostrar-se as mesmas proporções, dimensões, naturezas, aparências, intensidades, uniformidades, paridades e estabilidade. Isso é o que diz o dicionário sobre igualdade. Depois eu posso resumir tudo isso? Pode. Ao passo que equidade é a apreciação, é o julgamento justo. Virtude de quem ou do que? Atitude ou comportamento. Você vê que aí já fala de comportamento. Olha que interessante. Manifesta senso de justiça. Bonito isso, né? Imparcialidade. Respeito à igualdade de direitos. Isso é o que chamamos de equidade. Então, resumindo, o seguinte: igualdade é dar às pessoas a mesma oportunidade. E equidade é adaptar as oportunidades deixando-as justas. Muito e bom. Aí, o que você quer para o teu relacionamento? Igualdade ou equidade? Já parou para pensar? Como que você coloca isso no seu dia a dia? Vamos pensar nisso? Se eu sou bem prática? Sou, Roberto, sou bem prática. É meu lado capricorniano, entendeu? Verdade. Ou psicólogo. Acho que psicólogo não é muito prático, não, mas eu acho que é meu lado capricorniano mesmo. E aí? O que você prefere no teu relacionamento? Eu prefiro equidade. E por que será que a gente fala tanto e as pessoas discutem tanto e falam a respeito de igualdade? Por que igualdade passou a ser um símbolo do feminismo aqui no Brasil? Ou, enfim, no mundo todo? Por que toda mulher fala assim, nós queremos direitos iguais? Na verdade, o que nós queremos é equidade, principalmente nas coisas relacionadas a comportamento. Talvez a igualdade esteja ali um pouco direcionada às questões de sei lá, votar da mesma forma, ou talvez receber da mesma forma, talvez nesse sentido, né, Rô? Exato. É uma diferença sutil, mas ela é importante, porque da mesma forma, né, que a gente precisa começar a entender a diferença entre o que realmente a palavra diz e o que realmente as pessoas estão praticando a respeito dela. Na verdade, o que nós, principalmente nós mulheres, o que nós queremos é equidade. Nós queremos ter o direito de ter as mesmas oportunidades. E aí, talvez, fazer um equilíbrio dessas coisas. Então, assim, se eu sou muito boa numa coisa e ele é muito bom na outra, por que não dividir isso? Ele faz o que ele é bom e eu faço o que é bom. Não simplesmente dizer assim, direitos iguais. Então, já que eu vou para a cozinha, você vai para a cozinha também. E se ele cozinha muito mal? Eu que não quero comer a comida dele. É que aqui em casa não acontece isso, né, amor? Aqui em casa nós dois cozinhamos muito bem, né? Haja visto as nossas bochechinhas gordinhas, né? Mas Minha avó falava que tá corado. Ai, meu Deus. É verdade. Vai. Ela fazia a gente comer até ficar corado. Tá, foca no tema. É verdade. Então vamos lá. Equidade. E você que aí, mulher, que tá assistindo a nossa série, o que você pensa a respeito disso? Como que você coloca em prática a equidade no seu relacionamento? Será que você também, na hora de exigir isso, você não exige um pouquinho de igualdade? E será que a igualdade é ser tão justo desse jeito?
Eu não sei não. O que você acha? Eu acho que eu volto para o conceito de a gente, às vezes, praticar algumas coisas achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Né? Bem o que você falou. De às vezes você querer a equidade ou algo justo e você comparar isso e achar que isso é uma igualdade, que não tem nada a ver. Então, e aí como que a gente pode colocar isso em prática? Como que a gente pode, de verdade, transformar esse conceito de equidade no nosso dia a dia? Como que um relacionamento, hoje, tão, né, como a gente fala da modernidade, como que a gente faz isso sem levar isso para os extremos? Porque, na verdade, o que mais me preocupa hoje nos relacionamentos é o extremismo. Então, hoje, como antigamente era muito fácil, né, ver os papéis, né? Homem era homem, mulher era mulher, cada um fazia uma coisa muito pré-determinada ali naquela caixinha. E de repente tudo mudou. As mulheres sim foram trabalhar e foram para o mercado, né? Invadiram vários mercados. E os homens também, né? Os homens foram também para lugares, principalmente hoje na quarentena, que a gente tem um homem 24 horas dentro de casa, fazendo coisas às vezes que as mulheres estavam, que eram delas, e vice-versa. E a mulher foi para o mercado de trabalho e começou a invadir. Será que existe realmente essa história de invasão de papéis? Será que o homem em casa estar na cozinha é invadir o lugar da mulher? Ou será que a mulher estar dentro do escritório é invadir o lugar do homem? Será que existe essa história de território quando a gente fala de equidade? Na verdade, tem ou não tem? Eu queria fazer uma pergunta para eles. Então faz. Né? E vocês aí, mulheres e homens no trabalho, como vocês convivem? Impede igualdade ou impede equidade? Porque não é só em casa. A gente Não, pode e sim. deve expandir isso para todos os ambientes. Né? Será que não existe muito conflito dentro das empresas por conta de igualdade e equidade? E na verdade, eu acho que esse é um conceito que a gente tem que tomar cuidado. Eu sei que a gente tem que aprofundar nessa história do preconceito Saúde. e dos extremistas. Salu. Sexta-feira a gente tá tomando água. Eu vou contar pra vocês a história. Eu acho que a Miris entrou e é uma história do marido da Miris. Por quê? O marido da Miris estava lá comigo no consultório e nós estávamos descendo as escadas lá da Augusta e eu ia pegar meu carro. E eu estava cheio de sacola na mão. E eu percebi que o senhor Marcos ficou extremamente desconfortável de me ver carregando as sacolas. E eu percebia que ele queria falar alguma coisa e não conseguia falar. E aí eu olhei para ele e falei assim: "Você pode me ajudar?" E joguei uma sacola na mão dele. Ele olhou para mim e falou assim: "Ai, ainda bem que você fez isso, porque eu estava tão incomodado de ver você carregando tanta coisa, mas ao mesmo tempo eu fiquei incomodado de te oferecer ajuda e você achar que eu estava achando que você não era capaz de carregar essas sacolas." Muito louco isso, né? Então, como que será, né? Porque quando a gente pensa no trabalho, a gente pensa a mesma coisa. Porque como a mulher ela foi oprimida durante muito tempo, parece que agora a gente tem que mostrar para que a gente veio, a gente tem que mostrar uma força, às vezes, maior do que a gente deveria. Uhum. E aí que tá os Verdade. conflitos, principalmente no Verdade. trabalho, né? Porque essa história, tanto que não tem essa coisa que fala assim que mulher chefe é pior do que homem. É o que está dizendo o Roberto lá. Tem muitos homens que não gostam de ter chefe mulher. Ainda existe muito Mas você preconceito. sabe, Roberto, que eu não acho que é só preconceito Posso isso? apimentar mais isso aí ainda? Nossa, mas você vai falar do que o Roberto falou? Eu vou falar do que Ah, o então Roberto tá. falou com uma pitada a mais. Será que tem muito homem que se incomoda quando a mulher ganha mais que ele? Eu acho que tem isso. E quando a gente fala dessa chefia feminina, eu acho que tem duas questões, Roberto. Sim, eu acho que tem a ver com preconceito, sim, porque é difícil talvez ver, né, a mulher ali no destaque, até porque a gente ainda tem uma sociedade extremamente machista, que a mulher foi criada para outras coisas, por mais que o discurso seja diferente, mas eu Uhum. acho que ainda não mudou o estado interno disso. É, E tem uma outra coisa também. A mulher, como ela teve que batalhar muito para estar naquele lugar, ela se empodera tanto daquilo e ela tem tanto medo de perder esse lugar que ela acaba sendo talvez mais dura do que ela deveria, é até para verdade. provar o valor dela. É E verdade aí, mesmo. por isso que eu acho que acaba rolando essa coisa mais chata de ter chefe também mulher, É, né? nem sempre rolando tem a ver com isso, mas tudo bem. Vamos lá.
A Alzira falando aqui, um complementa o outro, muito bom. Ó, o Sérgio, a saída é terapia, terapia cheia de louça para lavar. Boa, Sérgio, maravilha, O que ele cara. fez? Ele fala assim, a saída é terapia, terapia cheia de louça para lavar. Olha, aqui em casa a pia vive cheia de louça e a gente vai lavando. Quem chega primeiro lava. Ou a Mi, ou eu, ou a Manu. Aqui a gente tem O, essa equidade e não a igualdade. o Sérgio, não me incomoda. O barzinho de casa terá bebidas mais sofisticadas. Muito bom. Beleza, Sérgio. Boa noite para você. Mas será que é isso mesmo? Será que incomoda tanto essa mulher ganhar mais? E quando a gente fala de casal, será que tem essa história de ganhar mais ou menos, ou de ser mais poderoso ou ser menos poderosa? Como que Uhum. será que é isso no teu dia a dia mesmo? Porque, ou até mesmo no trabalho, será que tem essa história de mulher e homem? Ou simplesmente existem pessoas que são mais poderosas e outras que são menos? Poderosas mesmo, de status, de personalidade. Já que Uhum. a gente falou de personalidade a semana Claro, inteira. aí depende do eneatipo, né? Eu acho que aí cada caso é um caso. E aí, você, me fala aí, Eu vou você. escrever aqui no Facebook. Olha lá, existe diferença Quando você ainda, fala. salarial, do poder, reconhecimento. É verdade, Ju, existe bastante ainda. E na verdade, assim, a gente ainda tem que provar muito esse lugar. E o problema, às vezes, é que a gente acaba sendo um pouco mais dura, talvez até tentando suprir esse gap que a gente sente. Eu sei que, na verdade, com o tempo, isso vai passar. Só que o que me incomoda mais, e aí eu vou assim, open heart aqui, hein, galera? Abrindo o coração. É que todos esses homens foram criados por mulheres. E aí? Como que a gente faz? A gente culpa os homens por serem assim? Ou a gente começa a criar uma nova estrutura de criação dos nossos filhos para olhar para esses meninos, né? Então, quem é mãe de menino, e começar a instituir esse novo setting, esse novo mindset na cabeça do menino. Minha sogra fez isso muito bem. Se ela estiver me assistindo aí, ó, valeu, sogrinha. Porque aqui em casa é assim. Tudo bem que ele é um 9, então essa proatividade não é algo assim Ela já julgando. super. Julgando não, só tô fazendo um, né? Só que assim, ele né, na proatividade, tô falando de proatividade, tô falando de perfil, não tô falando de homem ou mulher. Uhum. Mas assim, faz de tudo. Hoje quem foi que cuidou da louça, hoje quem fez todas as coisas aqui em casa foi ele. Porque hoje não deu para fazer. E a gente não tem essa. É quem dá, vai, quem não dá, não vai. E aí a gente vai se organizando desse jeito. Uhum. Mas isso foi a forma como a minha sogra criou ele. Então você que é mãe de menino, como que você está criando esses seus filhos? Como que você está colocando esse novo homem para assumir essa nova sociedade? Porque assim, tá difícil se relacionar hoje, não tá, gente? Porque Tá assim, complicado. homem não sabe, porque é assim, o homem não sabe se liga no outro dia, saiu com a mulher, teve um encontro maravilhoso. Aí ele não sabe se ele liga no outro dia para ela, porque vai que ela pensa alguma coisa que ela não deveria pensar. Uhum. Aí a mulher, na verdade, que já saiu com o cara na outra noite, e é moderna e tudo mais, fica esperando o homem ligar. E aí? Será que. Como que. Antigamente era mais estabelecido, né? A mulher não liga, fica em casa esperando, aí o homem vai, liga e tá tudo bem, certo? Não Uhum. era assim? O Era assim na tua época? o quê? Assim, isso? Você ficava esperando Eu sempre? ficava esperando? Eu não ficava esperando. Não? Não. Hum. Eu fui ter telefone em casa quando eu tinha, sei lá, quase 30 anos. Ó, o que seriam dos homens sem vocês, mulheres? E o que seria de nós sem vocês, homens? Gente, tudo isso é equilíbrio. Olha lá, a Ju. Mas como mãe de menino, que me preocupa o empoderamento feminino, onde eles estão perdendo o papel. Exatamente isso, Ju, que eu tô falando. Que Uhum. hoje em dia tá muito difícil, porque ao mesmo tempo, né, que você está empoderando essa mulher, você está fazendo essa mulher ir para o mercado de trabalho, né? Criar os filhos, ter essa independência toda, o que eu estou percebendo é que a gente também, o homem também está perdendo um pouco esse. Ele não sabe muito bem esse papel. Como que você se sente como homem nesse momento da sociedade? Cara, eu tô de boa, eu sou um tipo 9, então pra mim tá tudo Ele falou, certo, né? não, mas É como. super Não, é sério, tranquilo. mas como que você enxerga hoje esse momento? Já que você é de uma geração, você já tá lá perto dos 50, né, vida? É, já quase meio século já. Então, e aí, como que é isso? Eu sei lá, eu acho Como que que você foi vendo essa pelo transformação fato, das mulheres? pelo fato de eu ter sido criado só pela minha mãe, eu acho que a minha referência acaba sendo outra, né? Do que, por exemplo, eu ter um pai em casa que é super
com uma cabeça super machista, por exemplo. Porque eu poderia ter um pai baby boomer, né? Porque eu sou da geração X. Então os baby boomers eram muito mais. Não, eu não digo machista, mas eles tinham uma concepção de vida diferente, né? Eles tinham que prover. Então eles proviam, tinha a mulher que era dona de casa e cuidava dos filhos. Então essa é a geração dos meus pais, né? A minha geração eu acho que já é uma geração de transição, já é uma coisa que a gente já teve muitos que foram criados só pelas mães. Então eu acho que a gente ganhou uma outra concepção já de vida, né? Mas a ideia de igualdade e equidade, ela é uma coisa nova, Não, super novo, na né? verdade. Né? As gerações novas agora, né? Porque se a gente for ver, eu fui criada de uma forma assim, né? Eu ouvia da minha mãe falando, seja extremamente independente, né? Então, vai estudar, vai trabalhar para você não depender de homem para nada. Eu sou dessa geração, eu tenho 42 anos. Ouvindo ao mesmo tempo meu pai falando que eu tinha que aprender a fazer tudo, trocar até pneu de carro, justamente para não depender de homem para nada, né? Então, isso é muito difícil, porque na verdade, assim, então o que eu tinha que ser? A gente dos 40 anos, eu falo que nós somos a geração das mulheres maravilhas. Nós somos criadas para ser ótimas donas de casa, saber cozinhar, lavar, passar, trabalhar, falar duas línguas, ter pós-graduação, fazer mestrado, doutorado, dar conta da casa, ainda quando o marido chegar, estar sorrindo. Isso não é igualdade, muito menos equidade. E aí a próxima geração foi criada por essas mulheres que estavam ainda num processo ainda de transição desse processo. Uhum. Então, na verdade, nós não éramos nem totalmente empoderadas e nem totalmente ainda libertas dessa coisa de tudo bem dividir. Tanto que às vezes acontece uma coisa muito engraçada aqui em casa. O Rô, isso que ele tá falando, ele, apesar de ser dessa geração, ele foi criado por uma mulher forte, por uma mulher que ensinou ele a fazer várias coisas em casa. Mas às vezes eu me pego fazendo a seguinte coisa. Eu tô lá fazendo as coisas correndo, entre um atendimento e outro, ele chega e fala assim: quer que eu coloque a roupa pra lavar? E eu falo, não, pode deixar que eu ponho. Eu tô lá toda atarefada, toda cheia. E eu pego e falo, pode deixar. Mas é tão instantâneo isso não E é é do verdade. casal. Eu acabo falando, às vezes assumindo mais coisas para mim, não porque eu não posso dividir com ele, Uhum. mas porque eu ainda estou neste lugar, dois lugares. Primeiro, ainda esse inconsciente onde a mulher tem que fazer coisas de casa, e olha que eu não fui criada assim, mas isso ainda tá ali dentro. E um outro lugar, que esse lugar que eu consigo fazer tudo sozinho e eu dou conta. Que esse é o problema dessa geração dessas mulheres de 40 anos. Pelo menos é assim que eu enxergo. Mas você sabe, eu quero contar um segredo aqui. Tudo bem que eu fui criado pela minha mãe e tudo mais, né? Mas uma coisa que me influenciou muito foi uma coisa que o meu avô, o pai da minha mãe, me disse uma vez. Ele falou assim: Olha, eu era pequeno ainda. Ele falou assim: aprenda a fazer de tudo, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pô, e nessa entrou na minha cabeça. E aí, com as circunstâncias da vida, pô, a gente não tinha empregada, a gente limpava a casa. Aí o meu irmão também aprendeu a fazer isso, a gente fazia tudo, tinha as tarefas divididas em casa. Então a gente aprendeu a lavar, passar, cozinhar, fazer todas essas coisas que eram, né, na época, coisas de mulher, mas que pela necessidade a gente acabou tendo que aprender a fazer. Então a gente não passa aperto, não, né? Então, e hoje em dia a gente saiu, né, dessa geração das Mulheres Maravilhas. Nós estamos criando uma geração de transição aí, que é esse pessoalzinho, né, de 15 até 20 e poucos anos, e Uhum. que é muito difícil, porque o que eu quero? Eu não quero que ela tenha as mesmas opressões que eu tive, né? Uhum. Então eu quero que ela tenha essa equidade, então, que a gente defende tanto que não é a igualdade, Uhum. né? Eu quero que ela tenha essa equidade, mas como que a gente ensina isso sem levar isso para o ponto do extremismo e sem ter choque nas relações? Porque é o que acaba acontecendo, acaba se instalando a competitividade dentro dos relacionamentos. E isso eu vejo acontecer muito. Então, a mulher ganha mais do que o homem, tem problema. O homem ganha mais do que a mulher, tem Tem problema. problema. Então, assim, a mulher lava a louça e o homem não, tem problema. É tudo um grande big deal. Então, como que a gente cria, na verdade, esse equilíbrio para que a gente traga para as próximas gerações, nós que estamos assistindo, porque eu tenho certeza que, acho que talvez tirando a Manu, que tem 16 anos, todo mundo que está assistindo aqui tem acima, né, dos seus
seus 20 e poucos para 30 anos aí, né? Vai com seus 30 anos. Como que é fazer isso? Como que a gente coloca hoje como mulher e como casal uma nova realidade? Porque, na verdade, esse também é o papel nosso de casal moderno, mostrar isso para as pessoas, né? É isso aí. Tem a Ó, a pergunta do Miris falou o Sérgio. seguinte: aqui não dividimos. O que precisar, ou ele vai lá e resolve. Lavar roupa, louça, aspirar o apartamento. É isso aí. Isso é equidade. Isso é equidade. Isso é Isso a equidade. gente está falando da Miris, que já é um casal, que eles estão casados 42 anos, que é a minha idade de vida. Né? Então, eles já são um casal muito moderno já há muito tempo, né, Mi? Legal, muito bom. Ó, o Sérgio. Conhecemos alguém dando poder a ele ou ela. Eu diria mais do que isso, Sérgio. Eu acho que você conhece alguém quando você convive com essa pessoa. Né? E aí você vai ter isso. Mas eu acho que entendi o que ele quer dizer com poder. Porque, na verdade, não tem a ver com o gênero, né? Porque eu acho que o homem, ele acostumou a exercer o poder pela criação que ele teve, né? Como ele foi criado. E a mulher, por medo, né? De perder este lugar de conquista, né? Que ela foi conquistando com tanto sacrifício, ela também acaba sendo um pouco mais dura nessa questão do poder. Eu acho que não tem a ver com gênero, eu acho que tem a ver com essa questão de poder. É verdade. Lembrando que hoje, né, de um tempo para cá, a sociedade é patriarcal, mas já houve um tempo em que a sociedade era matriarcal. E nós carregamos muito dessa história. Tanto que cozinhar passou a ser, na verdade, um ato de submissão. Mas por muito tempo lá, tô falando das sacerdotisas lá de trás, as celtas, o próprio povo indígena, por que a mulher que prepara o alimento? Porque a mulher tem o útero e ela pode abençoar o alimento. Então, só aquela que pode trazer a vida, né? Trazer a vida, ela pode, na verdade, abençoar o alimento. Olha que coisa interessante. Nós pegamos algo lá atrás que era extremamente sagrado, que era essa preparação do alimento, né, que só a mulher poderia colocar a mão, né? O homem tinha que caçar, né? Então o homem ia lá e caçava, e sem a caça do homem não tinha como a mulher cozinhar. Exato. Isso já era uma equidade. Sim. Né? E a gente perdeu isso. Perdeu. Tempos modernos, coisas diferentes, né? Olha lá, a Manu escreveu o seguinte: eu acho que o segredo é ter empatia, entender que talvez seu parceiro seja mais bem sucedido e tá tudo bem com ou se eu posso fazer algo para ajudar, só ajudar. Isso aí. Pensar primeiro como ser humano para lidar com outro ser humano. Aí que tá o segredo, na verdade. É o que a gente fala desde o nosso primeiro programa do Relacionamentos, né? A história da empatia. O quanto é importante isso. Se a gente começasse a olhar as pessoas não como gênero, homem ou mulher, ou hétero, ou homossexual, ou transexual, enfim, se a gente só conseguisse olhar para as pessoas como pessoas... Como indivíduos que são, né? Seria bem diferente, né? Ó, o Lombardi falou assim: aqui em casa, cada um arruma a própria cama e mantém os banheiros em ordem. Se come fora do horário, limpa o que usou na cozinha. Legal, bacana. É isso aí. É isso aí. Isso é equidade, né? Cada um cumprindo com a sua responsabilidade, né? A responsabilidade de ver que precisa fazer alguma coisa e vai lá e faz, né? O Sérgio colocou uma pergunta aqui, peraí, antes da Alzira e do Gabriel. Na atual conjuntura, como funciona a questão do filho ou filha ter criadores do mesmo sexo? Bom, mais ou menos o que a gente falou, né? Mas eu acho que a gente pode deixar só um programa para a gente falar um pouquinho disso, dessa criação dos filhos. O que vocês acham? Legal. Eu acho que a gente pode se dedicar para falar um programa só a respeito de criação dos filhos, essa história como que é hoje casal que é um hétero criando um filho, um casal homossexual criando um filho. Afinal de contas, seres humanos criando um filho. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma nova configuração que está acontecendo, né? Então a gente não pode ignorar isso aí. E que também pode tomar... Porque assim, a gente está falando de relacionamento, né? Homem, mulher, essas coisas. Mas quando a gente fala de relacionamento, a gente tem que tomar cuidado. Seja no relacionamento, como o Rô falou, no âmbito profissional ou no âmbito pessoal. Se a gente perder o dedo, vira igualdade, a gente perde a equidade. Exatamente. E aí dá um grave problema. Então, de novo, gente, eu sei que a gente está entrando no mérito um pouquinho do gênero, né, de falar da mulher, do empoderamento feminino, do masculino, mas a gente tem que tomar cuidado desse empoderamento de extremos quando a gente fala de relacionamento de uma forma geral. Olha lá, Alzira, vamos lá.
Aprendi a culinária francesa com meu marido. E comigo ele aprendeu que ele não era autossuficiente sozinho. Isso Olha aí. aí, que legal. Bacana. E na verdade, um Belo relacionamento é aprendizado, hein, aprendizado, Alzira? né? É lógico. E que bacana esse insight, né? Porque muitas vezes no relacionamento a gente não se preocupa com o que eu estou aprendendo, né? Mas às vezes é o que eu quero impor. Então precisamos ficar ligados nisso aí, né? O Gabriel diz aqui: 1960, geração dos baby boomers. Homens iam para a guerra e as mulheres tiveram que cuidar dos filhos e trabalhar. Revolução Industrial das Mulheres. Belo trecho da história. Só não entendi o Revolução Industrial das Mulheres, ô Gabriel. Foi quando a Porque os gente. homens foram para pra- a guerra e as mulheres tiveram que assumir tudo, né? E na verdade, Perfeito, aí foi é nesse isso. momento que a mulher assumiu também, né? Além Exato. do papel de cuidar dos filhos. Foi aí que nasceu o movimento feminista, inclusive, né? Nos Estados Exatamente. Unidos. Não é isso? É, Emanuele. foi quando a Emanuele percebeu. A Emanuele. Quase isso. As mulheres perceberam, na verdade, que elas conseguiriam também dar conta disso tudo, mas aí que veio o grande problema, porque também quando ela dá conta de tudo, ela também se sobrecarrega, né? E aí ela se sente culpada, porque como ainda não tem muito claro essa divisão, né, principalmente em todos os relacionamentos, fica uma coisa muito assim, né? Até onde eu posso ir, até onde ele pode ir, e na verdade não tem isso, é uma grande adaptação, é uma grande junção de coisas. Então, a mulher acaba assumindo a casa, o trabalho fora. Por isso que a gente fala, mulher tem o quê? 3, 4, 5 jornadas. Quantas mulheres não tem tudo isso? É verdade, bastante, né? E, na verdade, é justamente por não ter, talvez, um parceiro que tenha essa adaptação, que é essa equidade que a gente fala. Então, assim, eu me adapto um pouquinho aqui, você se adapta um pouquinho aí, e não tem o que é meu e o que é seu, tem o que é nosso. E, de novo, a gente reforça aquilo que a gente fala sempre do nosso, o quanto é importante esse É o nosso. nós, né? O nós, é isso aí. Ah, o Poxa, relacionamento o pode ou Sérgio, não? ótima ideia, quero a minha comissão. Sérgio, Boa. olha, só se for comissão de palavra, porque aqui a gente só ganha experiência conversando com vocês. O relacionamento pode ou não ser uma caixa de Pandora. Na verdade, Sérgio, eu não sei se o Rolando concorda com isso, mas assim, eu tenho mania de dizer que o relacionamento é uma guerra. E o que significa a guerra? Guerra não é o que a gente pensa. Guerra é a arte da estratégia. Uhum. Então, relacionamento, na verdade, é a arte da estratégia. E aí, dentro dessa guerra, a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai construir. E aí faz total diferença quando a gente enxerga desse jeito. Eu também entendo por aí. Acho que é por aí a coisa toda. Mas é uma caixa de Pandora? Eu acho que depende, né? Depende o que você, se você abrir essa caixa de Pandora, o que vai sair lá de dentro. Na minha sai tranquilidade, amor e vamos lá. É, a minha já não é tão tranquila desse jeito, né? A minha já é um pouco mais assim agitada, a minha caixa de Pandora. É, Mas na verdade, o que significa a caixa de Pandora? Ele é um arquétipo daquilo que você guarda no mais profundo de dentro, no mais profundo do seu ser. E ali você vai guardando todas as suas sombras. Então, quando a gente fala de relacionamento, nós estamos falando justamente desse espelhamento das sombras, né? Então, o que eu tenho mais medo e do que o outro tem mais medo, né? Então, da insegurança do outro e da minha insegurança. E aí, quando a gente, por isso que a gente sempre fala dessa história do diálogo, o quanto é importante o diálogo, porque assim, às vezes eu posso dar um toque para ele e falar assim, olha, você acabou de acionar alguma coisinha de dentro da minha caixa de Pandora. E a mesma coisa, né? Isso quando a gente fala de relacionamento. E como que é, então? Fala aí, fala meu coach. Como será que é mexer nessa história de relacionamento e de equidade dentro do trabalho? dentro do trabalho é uma coisa também muito, muito importante, porque muitas vezes no relacionamento que a gente tem com os nossos colegas de trabalho, né, às vezes a gente pode interpretar as coisas como igualdade e na verdade não é, né? Muitas vezes existe muito, assim, a gente acha muita coisa, só que muitas vezes a gente não tem a informação por completo e isso acaba gerando um certo conflito. Né? Então, por exemplo, principalmente quando a gente tem relação entre chefes ou líderes e funcionários. Os funcionários vão lá, reclamam alguma coisa tal, e muitas vezes o chefe não pode falar ou não pode comunicar determinadas coisas, ele tem que apenas executar. Por quê? Porque
ele tem informação um pouco mais completa. Então, nem sempre igualdade e equidade nesse caso, né, pode ser interpretada dessa forma. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando é relacionamento de trabalho, precisa tomar cuidado também. Igualdade e equidade, porque nem sempre o que a gente interpreta, principalmente dos superiores, né, pode ser uma coisa que a gente precisa naquele determinado momento. Por isso que é muito importante, e eu foquei, né? A gente vem focando, na verdade, já 2 semanas falando a respeito de perfil. E parece muito a bobeira falar disso. Você vai pensar assim: ah, mas eu não sou psicólogo, eu não trabalho com pessoas, por que eu preciso entender perfil? Justamente para trabalhar a equidade. Porque quando eu falo em igualdade, é o seguinte: você tem que me entregar a mesma coisa do que eu posso entregar e acabou, ponto final. E isso sim é igualdade. Então, assim, olha, se eu consigo correr 10 quilômetros, você também tem que correr 10 quilômetros. Se eu consigo fazer um relatório em 5 minutos, você tem que fazer um relatório em 5 minutos. E aí começa essa coisa da igualdade. E aí, isso, de novo, nada a ver com gênero, nada. A gente tá falando de pessoas. Agora, quando a gente fala da equidade, a gente tem que começar a olhar para o perfil do outro. E aí, quando eu faço essa brincadeira que eu falo do Rô e da Manu, ah, mas eles são 9, é normal, eles são mais tranquilos, eu não é uma crítica, é justamente eu trago essa atenção e eu reforço esse ponto para mim. Por quê? Porque como eles têm uma velocidade diferente da minha, não significa que eles são melhores ou piores, mas eles vão conseguir entregar coisas num tempo diferente do que eu vou e talvez numa qualidade superior ou talvez não, isso não importa, mas tem essa diferença de perfil. E aí, quando eu vou passar uma atividade, né? Quando um passa atividade para o outro, eu consigo entender este perfil, como o outro funciona, eu tiro isso do ponto pessoal. Então, eu paro de me sentir incomodada com essa questão. Dessa questão pessoal. Então, não é o outro que está me atacando, é só porque é a forma como ele tem de lidar. Então, entender o perfil do outro, e aí não precisa ser só necessariamente pelo enneagrama, ou enfim, é só conseguir olhar para o outro e dizer o seguinte: qual que é a característica principal dessa pessoa? O que ela pode me entregar? E como que ela pode me entregar? Que provavelmente vai ser bem diferente da forma que eu entrego. Ou talvez não, ou talvez seja até igual. Mas isso é equidade, é entender o lugar do outro, entender o perfil do outro e o que ele pode me entregar, e assim criar essas adaptações para ser justo para todo mundo. Justo porque eu preciso da entrega e justo porque ele precisa entregar. É isso aí. Maravilha. Ô, Gabriel, obrigado por lembrar que realmente a Revolução Feminista foi na França, com Simone de. É isso aí. Valeu, Olá, Gabriel. a Miris falou o seguinte: a igualdade no trabalho. Às vezes o respeito entre as pessoas se perde um pouco. Justamente por conta disso, né? Fala aí, fala meu coach. Dessa diferença de interpretação, né? Do que é igualdade e do que é equidade. Né? Na verdade, o respeito, ele vem de um ponto chamado compreensão. Na psicologia, nós dizemos que eu só consigo respeitar o outro quando eu compreendo que o outro está me entregando aquilo que ele pode me entregar, o melhor que ele pode me entregar. O problema é que chegar ao ponto de compreensão, que é entender logicamente o que leva o outro a ser como ele é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a primeira coisa que a gente faz é nos sentir atacados pessoalmente. E aí que tá o grande problema de tudo isso. É isso aí. Lembra, ó, se você quiser, assiste a live que eu fiz dos 4 compromissos, não dessa semana, da semana passada, né? Em que diz pra gente não levar as coisas pro lado pessoal. É um dos compromissos. Não leve pro lado pessoal. Procure tirar o julgamento das coisas. Porque é o que eu falei agora há pouco. Nem sempre a gente tem a informação toda sobre as coisas. E às vezes a gente tira conclusões, que é um outro compromisso, né? Eu acabo tirando conclusões e nem sempre essas conclusões correspondem à realidade, porque eu não tenho a informação como um todo. Então, presta atenção nisso aí. Na verdade, essa história do julgamento é muito importante. Se a gente conseguisse não julgar, mas analisar, que é totalmente diferente. Quando eu falo de julgar, eu estou trazendo um componente emocional para a coisa. É a minha interpretação daquilo, né? E aí, quando eu estou, na verdade, analisando, eu estou trazendo elementos, coeficientes reais
Por isso que a gente fala análise, eu tenho que olhar, eu tenho que ter critério para ver aquilo. Então, quando eu falo de critério, quando eu falo de análise, eu consigo sim ter uma visão mais imparcial daquilo. E quando é imparcial, é menos passional. Fica muito Claro, mais claro. fácil. É a famosa balança. De um lado a inteligência, do outro a emoção. Quando uma sobe, a outra vai descer. Com certeza. Quando a emoção tá alta, a inteligência tá baixa. Isso não é só no comportamento, mas isso é biológico. E aí dá um problemão nisso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado de ouvir as coisas com passionalidade. E aí, como que a gente esvazia o nosso ouvido desse conteúdo emocional para que essa caixinha de Pandora que o Sérgio falou fique bem quietinha ali? Como que a gente faz para esvaziar conteúdo emocional quando a gente fala de relacionamento, principalmente quando a gente busca equidade? É isso aí. E aí? O que você acha? Escreve aí pra gente. Porque, na verdade, a gente vai precisar discutir muito esse assunto se a gente quiser de verdade mudar a base da sociedade, mudar as pessoas que estão por aí, transformar essas mulheres e esses homens, nesses futuros líderes deste planeta que está surgindo nessa fase de transição do planeta. E eu acho agora um momento super, super bacana para isso, né? É um momento que a gente pode aproveitar para rever muitos conceitos, né? Muitos conceitos de individualidade, sem egoísmo, que é muito diferente, né? Nós reconhecemos que nós somos indivíduos com interpretações completamente diferentes do mundo, né? Cada pessoa, cada um dos 7 bilhões de seres humaninhos andando pela Terra tem um conteúdo interno completamente diferente. Então, a forma como a gente interpreta o mundo, ela é completamente diferente de todo mundo. Por isso que eu sempre digo, ninguém muda ninguém. Não adianta. E em relacionamento, isso é uma coisa muito, muito, muito comum e a gente já falou sobre isso numas lives lá para trás, sobre essa coisa de ninguém muda ninguém. É muito importante isso aí. Tem uma... Ué, o Sérgio tinha feito Uma pergunta E saiu. sumiu. Ele tinha feito a seguinte pergunta: como lidamos com o temperamento do outro? Eu lembro, eu tenho uma memória boa. E aí, como a gente lida com o temperamento do outro? Lidar com o temperamento do outro. Primeiro a gente precisa respirar. Fala aí, minha psicóloga. Então, respirar, contar até 1 milhão e, na verdade, fazer tudo aquilo que a gente falou antes. Porque quando a gente fala de temperamento, eu estou falando, na verdade, de personalidade. Quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de características principais. E características eu estou falando de virtude, eu estou falando, né, de várias coisas aí. E é tudo isso que a gente está falando nessas semanas todas. Se eu conseguir olhar para essa pessoa e entender que ela não está fazendo aquilo contra mim, mas simplesmente é um traço de personalidade dela, é como ela se coloca no mundo. Então, se eu me relaciono com uma pessoa que tem uma personalidade muito mais forte, ele vai ser forte comigo, com outro, com todo mundo. Então, não é algo pessoal, não é contra a Michelle. Ele é assim. Então, faz muita diferença, assim, quando a gente... Então, o temperamento tem a ver com tudo isso. Índole já é um outro lugar, Sérgio, na verdade, né? A índole, a índole, acho que ela tem a ver com uma questão muito mais profunda de valores, de princípios, na verdade, muito mais de princípios, eu acho, né? A índole está mais relacionada a... É de criação, né? Aí, assim, de criação, mas aí, claro, todo mundo sabe que eu tenho essa minha visão mais espiritual da coisa. Também uma coisa que a gente carrega lá de vidas passadas, né? Então, essa questão nossa de princípios, né? Princípio é aquele que vem desde o início, aquilo que é muito forte em você, que você não muda durante sua vida. O que, na verdade, você muda durante sua vida são os valores, né? Quando você é pequeno, você quer um carrinho, né? Você queria um carrinho quando você era pequeno? Eu? Eu amava. Eu brincava de Playmobil. Eu gostava do meu helicóptero amarelo. É? Aí eu fui evoluindo e hoje eu não quero um helicóptero amarelo. Não? Não. Tá bom. Hoje eu quero meu centro de treinamento, minha chácara. Você viu como muda? Antes eu só tinha um desejo quando eu era criança. Eu queria meu helicóptero amarelo e eu tinha um helicóptero amarelo enorme, lindo, eu adorava. Hoje, como adulto, eu quero um helicóptero? Não quero. Eu quero uma outra coisa. Isso tem a ver com os meus valores do dia de hoje, ou seja, aquilo que pra mim
toca a minha alma. E aí tem a ver um pouquinho com essa questão de princípios e valores e tudo mais. E o horóscopo interfere? Tá dizendo Onde tá o quem? Sérgio. Ele é ótimo, cara. Ele tem umas perguntas muito boas. Ô Sérgio, olha, horóscopo esse aí de revista, essas coisinhas assim, eu não acredito muito não, porque quem me conhece sabe que eu sou meio, né, sou meio cabeção. Mas assim, em termos de astrologia, sim, tem a ver. Então, existe um estudo muito profundo a respeito de astrologia que faz muita diferença. Por quê? Porque ele diz que as pessoas que são, né, que nascem numa determinada frequência carregam determinadas características. Então, quando eu falo com uma pessoa que nasceu ali, né, numa frequência onde os planetas estavam alinhados, aí quando a gente fala de planeta, a gente fala de translação, de rotação, de poder de magnético do Sol no dia, e tudo isso interfere na nossa frequência que vai fazer com que as células funcionem. Então, isso faz com que o nosso cérebro funcione um pouquinho diferente. Então, horóscopos não, mas astrologia sim. Ó, já diria a Cláudia Aguiar, a nossa super astróloga. Isso aí, Cláudia, você tá assistindo e eu falando esse bando de besteira. Ainda bem que eu falei certinho. Sou libriano e minha loira geminiana. Gabriel, é isso mesmo. No começo da live, eu acho que você não estava aí. Eu até coloquei a equidade e a igualdade, o conceito que tem no dicionário. Então, é isso mesmo. E eu resumi. Olha lá, a Miris falou o seguinte. Ops, nesse confinamento, a relação entre as pessoas mudarão em comportamento, atitude, digo entre relacionamentos. Putz, já tá mudando muito, na verdade. Verdade. Porque assim, como que você faz para conviver com aquela pessoa que você só via algumas horas por dia? Que não é nosso caso, porque a gente trabalha junto, a gente tá junto o tempo todo. Mas assim, algumas horas por dia, só de final de semana. Aí você passa a ver toda hora. E aí aquele você tem que conviver com algumas coisas que aí você fica assim, uou! E aí a gente... É a convivência, é o que a gente... Né, o que eu falei para o Sérgio lá atrás, numa pergunta que ele falou, que a convivência é que mostra quem realmente as pessoas são. É o dia a dia, porque ninguém consegue sustentar uma máscara muito tempo. Né? Então, às vezes, quando você encontra com a pessoa uma vez ou outra, é uma coisa. Agora, quando você convive com ela todos os dias, ela vai ter que se mostrar como é, não tem outro caminho. Né? Na verdade, assim, a convivência ela vai trazendo um conhecimento profundo a respeito do outro. E aí a gente vai percebendo o tanto que nós conseguimos respeitar as diferenças, o quanto a gente consegue, sim, trabalhar essa questão da equidade, o quanto a gente começa a perceber que eu não sei se eu quero ser tão assim, né? Às vezes eu faço uma coisa que as pessoas brigam um pouco, né? Falam assim, ai, mas isso, você está estimulando o lado machista do Rolando. O que que eu faço? Nós temos uma Amarok. Então, assim, é um pequeno caminhão, na verdade, né? E eu sou uma pessoa que eu odeio estacionar carro em vagas minúsculas. Odeio mesmo. Meu pai sempre brigou comigo por causa disso. E não adiantou nada porque eu continuo odiando. E aí, o que eu faço? Às vezes eu chego na Amarok e aí tem na frente do Instituto Conin uma vaga que cabe exatamente a Amarok, assim, encaixadinha. Aí eu pego meu telefone e faço assim... Amor, você tá ocupado? Aí ele fala, não, você pode descer e estacionar pra mim, por favor? Aí ele adora, ele desce, aí fica lá 2 horas, vai, não sei o quê. Aí encaixa a caminhonete assim, tchum! Enquanto ele tá fazendo isso lá, né, encaixando a caminhonete no buraco, eu já tô sentada na minha mesa, eu já tô tomando café, eu já tô fazendo nas minhas coisas. Então, assim, isso pra mim é equidade. Ele faz isso melhor do que eu, pra que eu vou perder meu tempo para provar o quê? Para provar que eu consigo estacionar um carro? Se eu quiser, eu consigo, mas não é mais fácil pedir para ele? Isso é desvalorização, será? Então, será que as feministas vão brigar comigo por causa disso? Não, acho que não. Bom, eu espero que não, né? Você não tá afim de estacionar? Então, não. Eu ia falar um palavrão, mas não pode. Não pode. Então... Olha lá. Como conviver com o aumento dos casos de agressão por causa do confinamento? Então, Sérgio, esse é mais um assunto que nós vamos falar numa live, que a gente vai falar sobre o que está acontecendo dentro dos lares, né? Dentro desses relacionamentos, não só entre marido e mulher, tá? Que está acontecendo sim muita coisa, mas outra coisa, sabe?
essa história da agressão, essa coisa do aumento do consumo de álcool, da depressão. Muitas coisas estão aparecendo durante o confinamento, então nós vamos falar bastante a respeito disso. Legal. Confinamento rima com relacionamento, mas esbarra no aspecto do temperamento. É verdade. Boa. Temperamento a gente pode acrescentar, na verdade, personalidade, que é muito mais. Temperamento é um aspecto da personalidade. Então, quando a gente fala, né, de personalidade, a gente está falando de algo muito, 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 muito mais profundo, né? E aí? Muito bom. A Miri está falando, o Marcão não ia conseguir, ele é ruim em baliza. E você que é boa em baliza, Miris, pô, é isso aí, gente, tem que fazer. Tudo bem, né? Eu acho que cada um, assim, tem gente que tem, igual, eu tenho facilidade, vou contar uma história pra vocês, já que é assim, só pra gente encerrar, só pra dar risada. Eu tô indo trabalhar um dia, certo? Toda arrumada, nunca vou arrumada, tá, gente? Porque eu sou aquele tipo de, eu sou aquela psicóloga que trabalha de crocs, se deixar, mas aí a filha e o marido não deixam, né, que não deixa. Eles me orientam que é mais bonito aí com outro sapato. Né? Por mim, eu ia de crocs. Tudo bem, estou saindo para trabalhar, aí resolvi colocar o vestidinho, toda fofa, pus um salto, meu sapato vermelho que eu amo, tô lá, tô indo trabalhar, aí tô indo, meu carro foi assim, desligou tudo, chave geral, plum. Aí eu fiz, que raio que aconteceu com esse carro? Aí eu abro a janela do carro, né? Abaixo o vidro do carro pra pensar, aquela coisa assim, quem sabe, né? Você tá ali num lugar, uma avenida super aí ruim. Aí o cara do lado fez assim pra mim. Meio que assim, vou ter que fazer alguma coisa a respeito disso. Eu olhei pra ele e fiz assim, por quê? Gente, se desligou, deve ser bateria, né? Então, como deve ter alguma coisa diferente? O que eu fiz? Fui lá, abri o capô do carro, levantei o capô do carro. Eu fiz assim, fiquei olhando pra bateria. Sabe o que homem faz, né? Sabe aquela coisa do homem que ele fica olhando pra dentro do carro? Ele abre o capô do carro e fica olhando. Eu falei, gente, deve ter alguma sabedoria nisso, né? Eu vou fazer a mesma coisa. Abri o capô do carro, fica olhando pra dentro do capô do carro. Eu fiz assim, cara, é bateria. Se desligou tudo, é bateria. Pô, a pessoa estuda física, né? Química, tem que ter alguma coisa ali. Aí eu fiz assim, deixa eu balançar a bateria. Aí eu dei uma chacoalhadinha na bateria, acendeu a luz do carro. Aí eu tirei a mão, ela apagou. Era eu o falei, conector, né? Então é isso. Aí eu fui, entrei no carro, peguei um pedaço daqueles papéis que eu largo dentro do carro, porque eu sou meio bagunçada pra isso, dobrei, enfiei debaixo da bateria e entrei no carro, no sarto vermelho, fui dirigindo, me sentindo o máximo. Então, assim, poxa, isso é equidade? O cara olhar pra mim e falar assim, ai, não, né? Mas ele quer o quê? Ele quer dizer que eu não dava conta disso? Mas eu não teria problema nenhum, como eu já tive várias vezes, de olhar para o lado e falar assim, me ajuda aí, porque eu não tô dando conta. Isso é equidade. E isso não me diminui como mulher. É isso Pedir aí. ajuda, Pedir ajuda não me diminui como mulher, não faz eu me sentir menos empoderada. E isso é importante. Então quer dizer que quando eu vou procurar alguma coisa e não acho, eu pergunto pra você, é equidade ou igualdade? É preguiça. Por quê? Porque o negócio tá na tua frente e você não vê. Nem sempre não tá. Tá sim. Ele abre, ontem, aconteceu ontem, fui abrir uma lata de milho. Ele me abre a gaveta, olha pra dentro da gaveta e fica assim, cadê o abridor? Cadê o abridor? Eu falei, não, tá aí, tá na primeira gaveta. Não tá. Não tá. Aí o que eu fiz? Abri a gaveta, peguei o negócio dentro da mão dele. Ela se enfiou na minha frente, então ela tava com ele na mão e ela jogou na gaveta e tirou e falou assim, tá aqui, ó. Só pra falar que tava lá. Não tava. Gente. Cara, você que é homem, na geladeira a gente não acha as coisas, nos armários, porque tudo troca de lugar toda hora. Você não procura. Não, eu procuro sim, claro que eu procuro. Sempre procuro. Quem procura acha. Não achou? Aí eu abri a lata e eu acho melhor a gente encerrar a live. Porque senão vai começar a dar um problema sério. Ô, Sérgio, quem que é o autor desse livro? Epístola da Tolerância. Gente, deve ser mal de homem, porque muitos são assim, odeio isso, tá na frente... Gente, eu não sei, eles têm uma cegueira ali, uma coisa, né? Gente, é incrível. É também, Ju, mal de filho, concordo plenamente com você. Sabe? Não, gente, é demais. Demais. A gente podia instalar na próxima geração, sei lá, uma lente diferente. Mas sabe o que é? Eu tenho uma explicação para isso. O homem, ele tem uma questão com visão periférica. Isso é verdade. Eu estou falando de neurociência. Vamos lá, vou te proteger. Vou proteger um pouquinho os homens. Viu? Olha lá. O homem, ele tem um foco único numa coisa só, porque a criatura lá atrás, quando tinha que caçar, que hoje não precisa mais,
O cérebro dele ficou parado naquele tempo quando ele tinha de caçar. Então ele focava numa coisa só. Então por isso que o homem, a gente fala, o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. E na verdade, Isso mesmo. é verdade. Lógico que com Mas isso é todo mundo, né? Eu acho que você vai pegar briga com as mulheres agora. Não. É? Eu sei lá. Eu tenho um conceito sobre multitarefa. Para mim, Não, multitarefa não funciona. É uma coisa de cada vez. Então vamos fazer o Pra seguinte. mim é uma coisa de cada vez. Joga. Mas é lógico que é uma coisa de cada vez. Até Então. porque não dá pra eu estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Não, mas não dá pra fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Faz uma coisa por cada vez, seja mais eficiente. Você sabe o que mulher quer dizer com multitarefa? Deixa eu te explicar. É o seguinte. Quando a gente. Explica pra ele. Tá lá. É que eles sabem. Quem não sabe é você. Uhum. Então vamos lá. O que é multitarefa para mulher? Não tô falando do conceito elaborado, do coach, do que é multitarefa. Tá? Mas deixa eu encerrar o negócio lá do foco. Fala. Então, o homem tem um foco único por conta disso. A mulher, ela tem uma visão mais ampliada, até para cuidar da cria. Isso eu estou falando lá de trás. Então, quando ela chega num lugar, ela consegue mapear e ver pequenos detalhes no meio de muita coisa, certo? E o homem não, mas isso é uma questão, na verdade, do cérebro. E lógico, com treino e mais treino, ele vai conseguir isso também, assim como a gente também consegue focar numa coisa só quando a gente precisa. Mas quando a mulher, gente, fala de multitarefas, não é essa multitarefa que o coach diz. O que é o seguinte, como nós temos essa história da fragmentação e de olhar com o todo, então a gente consegue ter uma visão do todo, até porque lá atrás, quando a gente precisava cuidar da cria, então a gente tinha que olhar se o ambiente tinha um animal que oferecesse perigo, se o filhote ia cair não sei aonde, ia morrer. Então essa visão toda, tinha que se preocupar com o alimento, tudo isso faz com que ela ampliasse a visão. Então quando eu digo de multitarefa, é essa tarefa de chegar e pensar o seguinte, eu tenho que chegar, então eu vou pôr demora quanto tempo para fazer o arroz? O arroz demora tanto tempo. Então, primeiro eu vou colocar o arroz no fogo. Enquanto o arroz está no fogo, eu vou lá, vou fazer não sei o que lá. Depois eu vou voltar, não sei o que. Enquanto tudo isso acontece, eu tomo banho. Essa visão né? Uma visão do todo, a mulher tem por uma questão de cérebro. Uma questão neural. E o homem não. É isso que eu quero dizer de multitarefa, Vitor. Muito bom. Entendeu? Legal, entendi. Ficou claro. Visão ampliada, uma visão do todo. É. Mas isso, Sérgio, a neurociência diz mesmo. A neurociência explica. Não estou falando nem mal de homem nem de mulher, O que eu estou falando é sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? É diferente do conceito que a Mi falou. Né? O que eu quis dizer é o seguinte. Quando você começa uma coisa, começa e termina aquilo. Não fica pegando isso e depois aquilo, e junto com aquilo outro e aquilo outro, tudo de uma vez só. Porque o cérebro tende a prestar atenção em uma coisa de cada vez. Por isso que fala assim, fala no celular dirigindo, é perigoso? Claro que é perigoso, porque a sua atenção está no celular e não está dirigindo. Mesmo a gente tendo já o hábito enraizado de dirigir e tudo mais, o cérebro só processa uma coisa de cada vez. Olá, o Sérgio disse o seguinte, meu cérebro é feminino. Sérgio, talvez não, talvez você só tenha treinado o teu cérebro para ser desse jeito. Isso é um treinamento, existem vários, assim como há treinamento de foco, há treinamento de visão global. Muitas pessoas que trabalham em empresas, né, e tem postura de gestão, né, eles trabalham essa visão global, eles conseguem olhar como um todo. Então, quando eu digo essa visão mais, né, do todo, é justamente porque a gente pega, né, até o que o coach já ensinou pra gente, a gente pega uma tarefa enorme e vai lá e fragmenta para conseguir fazer. A mulher, na verdade, ela tem um pouco mais de facilidade de fazer isso em questões práticas mesmo, em questões do dia a dia, por conta disso que eu contei para vocês, da nossa evolução. Se alguém quiser estudar melhor, é só estudar neurociência, a diferença entre cérebros masculinos e femininos. Isso não tem a ver com gênero, né? Nem melhor, nem pior. É só diferente. É só uma forma diferente, né? Eu tinha problemas psicológicos, psiquiátricos e tal. Tinha transtorno obsessivo, pensamentos psicóticos. Tomava 2 tipos de remédio para ansiedade e pensamento acelerado, pânico. Fiquei mais de 1 ano assim. Agora estou livre. Me sinto livre. Freedom. Obrigado, Deus. Pô, legal, Gabriel. Bacana. O legal disso tudo é que você procurou ajuda, né? Se você estava sendo medicado e tudo mais, é muito legal isso. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa. Vamos começar a tirar isso aí, ó, da cabeça de que psiquiatra, psicólogo é coisa de louco. Não é, não. Às vezes a gente precisa
para solucionar um determinado momento da nossa vida. Ô Sérgio, eu não falei visão ampliada, eu falei visão global, é diferente. A visão ampliada vocês têm até porque vocês têm uma questão de foco muito, muito grande, né? Vocês conseguem focar numa tarefa única e fazer. Então, o que eu quis dizer é de uma visão global, a visão do todo, que não é que o homem não tem, gente, vamos lá. A mulher, quando ela entra na situação, a primeira coisa que ela tem é a visão global. E depois ela vai lá e entra no pequeno, né? No foco. O homem é o contrário. Primeiro ele vai na visão do foco e depois ele traz pro global. Essa é a diferença. Não falei visão ampliada, porque visão ampliada todos nós temos. Ele tinha colocado aqui atrás, né, aquela hora visão ampliada, mas estava fora do contexto que você estava falando. Então, agora eu entendi melhor o que ele quis dizer. Bacana. Olha lá, o Lombardi, ó, eu funciono melhor fazendo uma coisa de cada vez. Legal, bacana. E é legal ter consciência disso. E quanto mais consciência a gente tem sobre isso, mais a gente consegue ser efetivo, mais a gente consegue solucionar aquilo mais rápido e com uma qualidade de produção melhor. Nós vamos desmoronar. Nós vamos desmoronar. Então, gente, é isso aí, 57 minutos. Muita coisa, muito blá blá blá. E a gente já falou demais, então gostaríamos de agradecer a presença de vocês no Instagram, de vocês no Facebook, com esse monte de comentário, um monte de pergunta. É sempre muito legal. E a gente volta na próxima sexta. Se perdeu alguma live, tanto do Fala Meu Coach de segunda-feira, ou dos temas que a Mi fala de terça a quinta-feira, entra lá no canal do YouTube, se inscreve, não deixa de inscrever, ajuda o nosso canal a crescer para a gente poder levar esse bate-papo para mais pessoas, tá bom? Amanhã, 10 da manhã, temos o nosso atendimento de Reiki. Se você quiser deixar o nome de alguma pessoa, tem os posts tanto no Facebook quanto no Instagram do atendimento de Reiki, e também amanhã, durante a live, você pode escrever o nome das pessoas no post do Facebook. Segunda-feira tem Fala Meu Coach, aí terça, quarta e quinta eu vou entrar falando sobre assuntos diversos, que depois a gente vai colocar aí na agenda. Sexta-feira tem relacionamentos de novo e eu fico nervosa quando o negócio começa a rodar. E se quiser jogar um tema para a gente aqui, tanto lá no Fala Meu Coach, como aqui no Relacionamentos, a gente está à vontade. Manda aí, escreve no direct, escreve nos comentários do Facebook, que a gente vai tratar com o maior carinho para trazer esses temas e a gente bater um papo de sexta-noite com vocês aqui, tá bom? Um beijo para todos vocês e até... Você vê a diferença Você vê a diferença de personalidade, gente? Ó, tem 1 minuto ali em cima. Eu tô com o coração saindo pela boca de nervoso. E essa criatura falando 1 minuto, com 59, essa coisa. Ai, que 58. nervoso, para! Ó, um beijo. Até amanhã no nosso atendimento de Reiki à distância. Segunda-feira, Fala Meu Coach. E a semana toda eu tô com vocês. Estamos juntos nessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, tudo. Automóvel. Ai, tchau. Terrível isso. Beijo, gente.